Olá a todos e bem-vindos ao Chuta para Canto. Sou a Ruth Costa e estou com o treinador Pedro Soares para fazermos a análise da semana, a antevisão da quarta jornada da Liga Portugal, as decisões europeias e as movimentações no mercado de transferências. Pedro, entramos diretamente em campo com o jogo de abertura de sexta-feira. O Sporting desloca-se a Vila do Conde. O que esperas deste jogo e que dinâmicas táticas prevês para furar a estrutura defensiva do Rio Ave? Prevejo um Sporting muito parecido com o deste último jogo, com o Alberca. Um Sporting que entre logo a querer marcar, vai aproveitar certamente as investidas do Maxi Araújo. Gostei muito do Maxi Araújo, capitão de equipa. Acho que incentivar os jogadores a demonstrar vontade de querer ganhar. Prevejo que vai ser um Sporting a querer a continuar o processo de crescimento. Começou neste último jogo com o Alberca, vai continuar agora com o Rio Ave. O Sporting vai tentar logo na primeira parte fazer uma primeira parte de alto nível, em vez de adormecer um bocado e só voltar na segunda parte. Acho que o Sporting vai entrar logo a tentar resolver o jogo cedo e não dar tantas oportunidades ao adversário para tentar marcar golo. Para um Sporting melhor defensivamente, com menos erros. Estou curioso para ver o Doumbia. O Doumbia é um jogador que ainda vai crescer, que é normal, como a gente falou no último podcast. Ele como é um jogador explosivo que avança bastante no terreno à procura de finalização ou fazer o último passe. Volta e meia ainda deixa alguns espaços no meio campo de Sporting. Acho que é um jogador que vai crescer ao longo da época, que é normal, é um jovem ainda. Para este jogo acho que estou interessado também em como vai ser o ataque do Sporting. Se Rui Borges vai apostar em Ioannidis ou se vai apostar em Luís Soares. É aqui uma incógnita, por assim dizer. É uma boa dor de cabeça, porque tanto Ioannidis quando joga tem estado bem e Luís Soares acabou por marcar no último jogo. Estou interessado também para saber como há tantos rumores de Luís Soares poder sair ou não, se uma aposta em Ioannidis faria as pessoas pensarem que na última semana do mercado de transferências, se calhar Luís Soares estaria mais perto de sair do que de ficar, mas é uma boa dor de cabeça para Rui Borges. O Futebol Clube do Porto vai ao Fontelo defrontar o Académico de Viseu. Qual é o maior risco para os Dragões neste tipo de deslocação? Creio contra equipas pequenas, por assim dizer, ou equipas que acabaram neste momento de subir à Primeira Liga. Acho que o maior risco que o Porto pode ter, a maior dificuldade, é apanhar uma equipa a jogar em bloco baixo. É provavelmente o que vai acontecer. Não estou a ver o Académico de Viseu a querer disputar o jogo olhos nos olhos com o Porto. Para o Porto seria o ideal. O Porto provavelmente iria marcar facilmente. Prevejo uma equipa do Académico de Viseu em bloco baixo, muito à procura de um erro do Porto para poder contra-atacar e tentar marcar um golo. Acho que isso pode ser a maior dificuldade o Porto vai apanhar. O Porto, se não conseguir marcar logo uma equipa com um bloco baixo, à medida que o tempo for passando, os nervos, talvez nos jogadores, talvez seja isso a maior dificuldade. As bolas não entrarem e conforme o jogo esteja perto do fim, lidar com esta pressão de marcar e não estar a conseguir, e esta frustração. Acho que isso poderá ser o maior risco para os Dragões. Jogar no Fontelo exige agressividade, duelos e segundas bolas. O Futebol Clube do Porto precisa de alterar o perfil do meio-campo para este jogo? No fundo, o que é que esperas no terreno do jogo? Espero um Futebol Clube do Porto muito igual a si próprio, como aconteceu neste último jogo com o Arouca. Um Porto a pressionar alto,
tentar recuperar a bola o mais rápido possível, a atacar a baliza, sempre em cima do adversário quando não tem bola. Creio que a nível de agressividade e de duelos, o Porto está na sua praia, por assim dizer. Mesmo assim, acho que vai ser um jogo que vai exigir muito fisicamente dos jogadores. Para já não se vai notar tanto, mas mais para a frente no campeonato os jogadores começam a mostrar mais desgaste, até com Liga dos Campeões e tudo, pode vir a ser importante, mas neste momento acho que o Porto vai ter agressividade, vai entrar para disputar todos os duelos, para ganhá-los, vai disputar cada bola como se fosse a última. Acho que, como a gente já falou, acho que o mais difícil para o Porto vai ser com o passar do tempo e o Viseu se jogar num bloco baixo, se não marcar, como isso poderá afetar a cabeça dos jogadores e a frustração, se isso acontecer. De resto, acho que a meio campo o Porto não precisa de alterar nada. Acho que Gabri, Veiga e Froholt dão conta do recado, mas se o jogo começar a ficar difícil aproximando-se do fim, acredito que o Wang possa entrar para tentar desbloquear o jogo. O Wang é bom a jogar contra equipas pequenas, sente-se bem a jogar assim. Creio que poderá ser essa mexida. Também se já estiver disponível o Oscar Petuzewski, poderá ser uma boa adição. Ele que tem uma boa explosão, é muito rápido, também pode ser um bom desbloqueador de jogo, mas vamos ver o que é que acontece. O Benfica recebe o Estoril na Luz a fechar a jornada. Que gestão de plantel esperas e o que antecipas deste jogo? Bem, o Benfica, em termos de gestão de plantel, eu acho que Marco Silva não vai fazer muita gestão. Acho que o Benfica vai se apresentar na Luz, provavelmente com a mesma equipa que jogar na quinta-feira. Pode haver uma outra mexida, mas não espero uma revolução, por assim dizer. A grande dúvida é Orsnes, porque não jogou na última quinta-feira. Fora isso, creio que vai ser um Benfica muito igual a si mesmo. Estou curioso para ver como é que vai ser a defesa com o novo central. Se Marco Silva irá começar a apostar em Sirkati ou vai colocá-lo nas segundas partes para se adaptar. Mas creio que o Benfica não vai ser muito diferente destes últimos jogos. É aquela mítica frase do equipa que ganha não se mexe. Acho que esta semana em que o Benfica não jogou foi boa para Marco Silva e para os jogadores que chegaram há pouco e que ainda não tiveram muito tempo de treino. É muito difícil tu assimilar as ideias quando treinas 2 dias e depois tens logo jogo e depois mais 2. Creio que esta semana sem jogos foi boa para isso. Os jogadores que chegaram há pouco, internacionais e até mesmo os reforços, começarem a assimilar as ideias da equipa e diminuir a diferença dos jogadores que têm sido titulares para os jogadores que têm jogado menos e aumentar o rendimento e a performance desses mesmos jogadores. Creio que esta semana foi ótima para isso. O Estoril gosta de ter a bola e sair a construir desde trás. O Benfica deve pressionar alto desde o primeiro minuto ou esperar para esticar o jogo? O Benfica vai fazer o que nos tem habituado os adeptos até agora. Vai começar o jogo logo a pressionar alto, até porque tem funcionado. O Benfica, mal o árbitro apita, liga ali o rolo compressor e a equipa quer ter a bola, atacar a baliza e tentar marcar o máximo possível. Tem sido uma das grandes
uma das grandes armas da equipa de Marco Silva, querer assumir o jogo desde cedo e nunca ficar satisfeita com o resultado até o apito final do árbitro. Acho que há aqui um switch de mentalidade que os jogadores tiveram, e muito a culpa de Marco Silva em implementar isso nos jogadores, de nunca estarem satisfeitos com o marcador, tentar sempre fazer mais e melhor. Mas com esta vontade de jogar sempre em carga máxima e o acumular de minutos, mais o desgaste europeu, não estará o Benfica a arriscar uma queda de rendimento? Sim, ao longo da época os índices físicos e as performances dos jogadores vão oscilando. Há jogadores que vão dar mais numa altura, há outros que, quando esses jogadores estiverem em baixo, vão dar mais noutra. Sim, é um risco que o Benfica corre. Também o Porto e o Sporting vão jogar a Liga dos Campeões. Teoricamente é mais exigente, vai apanhar equipas de outro calibre, mas eu acho que nessa fase da época quem vai conseguir ficar à frente do campeonato e ser campeão no final é quem souber gerir melhor essas alturas. O Benfica e Marco Silva, se conseguir gerir o plantel, dando minutos a vários jogadores, a rodar o plantel, pode passar facilmente não, mas pode passar por essa fase, e vais notar sempre uma diferença, porque os jogadores, até mesmo em termos de qualidade, há jogadores que não vão render o mesmo, mas o Benfica pode passar por essa fase e ficar à frente do campeonato. Agora, é preciso saber gerir o plantel, preciso saber não rebentar com os jogadores. O Benfica vai ter, sabe que vai ter X jogos durante a época, não vai conseguir contar com os jogadores a dar o máximo em todos os jogos. Então, fazer descansar uns, jogarem outros, acho que isso vai ser a estratégia-chave, não só no Benfica, mas também Sporting, Porto, porque é normal, são seres humanos, é normal haver uma quebra física. Agora, não só quebra física, também lesões. O calendário é muito apertado, os jogadores vão estar sempre a jogar, estão mais propícios a lesões, e é algo que todos os treinadores vão ter que saber gerir. O Porto também, o ano passado na Liga Europa, houve ali uma altura que quebrou, e foi quando também Farioli começou a gerir um bocado o plantel. Rault já só entrava em segundas partes, já não era titular. Acho que esta época vai ter que ser gerido a pinças, por assim dizer. E sobre eventuais estreias ou reforços? Achas que entram de início e o que podem já acrescentar? Creio que Palhinha contra o Estoril, acho que ainda é cedo, apesar de Palhinha já conhecer o futebol português, mas ainda não teve nenhum treino com a equipa, portanto não me acredito que Marco Silva vá arriscar. Estreias, Circati, estou curioso se Marco Silva vai apostar nele, ou se ainda vai pô-lo a jogar em segundas partes até ele se sentir totalmente adaptado. É a minha opção mais viável se Marco Silva for estrear alguém. Quanto ao que vão acrescentar, já falámos um bocadinho em podcasts anteriores, tanto Palhinha como Circati são jogadores muito físicos, vão dar os dois reforços vão dar mais segurança defensiva ao Benfica, em bolas aéreas, mais confrontos um para um, ganhar bolas a meio campo. A nível defensivo o Benfica está melhor, era a lacuna mais séria que se notava. Houve alguém que disse que o Benfica, se calhar o Benfica tinha o melhor ataque do campeonato e a defesa não era assim tão boa. Acho que com estes dois reforços
houve um upgrade e está mais equilibrado, e o Benfica com uma equipa melhora bastante e está mais perto do seu objetivo e o que os adeptos querem, que é a lutar para conquistar o título nacional. Passando agora para o plano europeu e para as notícias. Pedro, depois de mais uma jornada europeia, o Benfica venceu ao Aros, na Dinamarca, por 3-1 e o Braga empatou a 0 em Viena. Qual é a tua opinião sobre a exibição das duas equipas? Começando pelo Benfica, não foi uma exibição brilhante, mas foi uma exibição que cumpriu os objetivos. O Benfica teve mais espaço neste jogo para jogar, porque o Aros estava em desvantagem e teve de abrir e querer atacar para tentar disputar a eliminatória, e criou mais espaço ao Benfica para poder fazer o seu jogo. O Benfica teve, mesmo neste jogo, apesar de ter tido só 15 oportunidades de golo, digo só, estou a ser simpático por assim dizer, porque 15 oportunidades é muito. O Benfica continuou a desperdiçar oportunidades. O Aros tentou responder aos ataques do Benfica, mas a diferença de qualidade entre as duas equipas fez-se notar. O Benfica acabou por marcar aos 18 minutos pelo Prestiani. No início da segunda parte, o Benfica faz o 2-0, se não me engano, aos 55 minutos, através de um cruzamento do Dal, passa pela defesa toda do Aros na grande área e chega a Rafa, que remata a baliza. Pouco depois, o Aros consegue responder marcando um bom golo devido a um mau passe, um bocado à queima-roupa de Tomás Araújo para Sudakov. Sudakov aqui também acho que teve mal, porque deixou-se antecipar e o jogador do Aros consegue roubar-lhe a bola e apanhar a equipa desprevenida e marcar um grande golo. Este golo poderia ter dado alguma intranquilidade ao Benfica, por assim dizer, ou até dar algum crescimento ao Aros para poder disputar a eliminatória. Não aconteceu, porque no minuto a seguir Prestiani saca um coelho da cartola e um grande remate colocado mesmo na gaveta, e com 3-1 o Benfica consegue controlar o jogo melhor até ao fim e não deixou que o Aros criasse grandes oportunidades. A nível defensivo, depois do golo, se houvesse algum nervosismo e assim, com o 3-1 o Benfica ficou completamente tranquilo, foi só gerir o jogo. Ainda teve mais a uma outra oportunidade que não conseguiu marcar, mas foi uma boa vitória do Benfica, apesar de não ter sido uma exibição excepcional. Repito, foi uma exibição tranquila. Foi a exibição necessária para o Benfica ganhar. Passando ao Braga, o Braga passou por algumas dificuldades em Viena, teve uma atmosfera no estádio um bocado adversa e passou por algumas dificuldades contra o Áustria. O Áustria teve algumas oportunidades para marcar, faz sentido porque estava numa eliminatória de 2-0, o Áustria teve de subir as linhas, procurar golo, o que meteu o Braga numa situação um bocado mais difícil, principalmente na segunda parte. As mexidas de Carlos Vicens, mais propriamente a entrada de Travassos e de Dorgles, vieram acalmar um bocado a equipa, vieram fechar Travassos o lado esquerdo, dando mais calma à equipa e ajudando a equipa a controlar o jogo até ao final. E o Braga empata 0-0 e com o resultado da primeira mão, o 2-0, o Braga está na fase de grupos da Liga Conferência. Fazendo aqui um apanhado, acho que o Benfica pode fazer uma boa Liga Europa, vai apanhar algumas equipas difíceis. Não digo nesta fase de Liga, mas mais para a frente pode apanhar algumas equipas difíceis, Juventus, AC Milan, Crystal Palace, Bournemouth. Mas acho que o Benfica pode fazer uma coisa engraçada. Quanto ao Braga na Liga Conferência, creio que o Braga também pode chegar longe nesta Liga Conferência. Chegou às meias finais o ano passado na Liga Europa
A equipa não mexeu assim muito, saiu o Zalazar, mas acho que com Carlos Vicens neste momento tem um bom 11, também se reforçou bem, e o Braga pode também fazer uma grande competição da Liga Conferência. Pode-se dizer que é um sério candidato a chegar à final. Vamos ver como é que a equipa vai ser gerida entre o campeonato, as provas europeias, taças e o nível de rendimento que a equipa vai ter. E quanto ao sorteio da Liga dos Campeões, com os adversários do sorteio definidos, qual te parece ser o grupo ou caminho mais complicado para os nossos representantes? Tanto o Porto como o Sporting ficaram com os jogos, comparando os dois, o sorteio foi equilibrado, na minha visão. O Porto e o Sporting vão apanhar os dois o Manchester City. O Sporting tem um bom historial com o City em 2024, antes de Ruben Amorim ir para o Manchester United. Ganhou 4-1 em Alvalade. O Porto em casa, acredito que possa disputar o jogo com o City e empatar ou tentar ganhar. Em jogos fora contra equipas inglesas e equipas portuguesas têm um bocado mais dificuldade. Neste caso falo do Porto em Anfield, vai ser um jogo complicado. O Sporting com o United, ainda não vejo este United ao nível da época passada com o Carrick, tem ali algumas lacunas. Acho que o Sporting tem hipótese de conseguir 3 pontos aqui, mas creio que são grupos equilibrados. Acho que os dois clubes podem os dois conseguir 10 pontos, que segundo os especialistas é o suficiente para passar à próxima fase. Creio que o Porto, no grupo de jogos que tem, pode ganhar ao PSV em casa. É um jogo complicado contra o Betis fora, mas o Porto pode conseguir pontuar. O LASK da Áustria também é um jogo que o Porto teoricamente é favorito, e o Slavia de Praga acho que o Porto também é favorito, e o Nápoles, o Porto recebendo em casa, também pode conseguir os 3 pontos. Do lado do Sporting, o Sporting vai ter o Barcelona em casa. Acho que é um jogo extremamente difícil para os Leões. O Barcelona tem uma super equipa. O Galatasaray também não está nada mal. É campeão há vários anos na Turquia. Tem um plantel só avançado, vale 120 milhões. O Sporting pode conseguir ir buscar pontos ao LASK. O LAN não vai ser fácil, mas o Sporting pode de fora conseguir buscar 3 pontos. Shakhtar Donetsk, o Sporting é favorito, e contra a Roma, agora com Rodrigo Mora, vai ser um duelo equilibrado, mas acredito que um bom Sporting a um bom nível consegue ganhar à Roma. Vamos ver com as equipas inglesas. Acompanhei um bocado a Premier League este fim de semana, nesta primeira jornada. O City, apesar de ter ganho, decepcionou um bocadinho. Ainda não vejo ali ideias claras. Acho o City um bocado perdido. E o Liverpool conseguiu empatar nos últimos minutos. Também acho que está um bocadinho à espera de reforços. Está um bocadinho em baixo de forma. E o United perdeu 2-0 contra o Hull, uma equipa que acabou de subir à Premier League. Ainda não está no seu melhor nível. O sorteio foi equilibrado. Tanto o Porto como o Sporting têm boas possibilidades de passar à próxima fase. Pedro, sobre o mercado no dia de hoje, que novidades ou rumores nos trazes e que lacunas mais urgentes vês os grandes ainda a tentar fechar? Sobre rumores de hoje, vamos começar pelo Benfica. Fala-se de El Karouani, internacional marroquino de 25 anos. Ele está neste momento no Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. Não se adaptou muito ao ambiente de lá, especialmente porque na Liga Árabe há um limite de estrangeiros, vai, se não estou enganado, até o 8, e o plantel tem 14. Então ele não tem jogado, e falam que o Benfica poderia estar a tentar um empréstimo, o que seria visto com bons olhos, visto que o jogador estaria a jogar e estaria a acumular minutos e não estaria encostado num canto. É um jogador que despontou na Liga Holandesa, no Utrecht. Em 2 temporadas fez 27 assistências, o que é impressionante. É um lateral muito ofensivo,
muito confortável a aparecer nas zonas da frente do terreno e a dar um grande poderio ofensivo ao Benfica, principalmente em cruzamentos, que é a sua maior qualidade, algo que Dal, quando chega à altura de cruzar, não consegue definir tão bem. Acho que este jogador, sendo verdade, e o Benfica conseguir um empréstimo, viria a acrescentar muito à lateral esquerda. É um jogador, curiosamente, o ano passado chegaram a aparecer notícias que o Porto estaria interessado. Vamos esperar. Tudo pode acontecer nestes últimos dias de mercado, mas chegando ao plantel seria uma grande adição na equipa do Benfica. Viria para ser titular. Outro rumor que se falou hoje é Newan Pérez, do Futebol Clube do Porto. Surgiram notícias que o Boca Juniors estaria interessado no defesa central. Em alguns jornais apareceu que Newan Pérez já teria falado com o Boca Juniors e até acertado condições salariais. Oficialmente ainda não houve contactos entre os dois clubes. O Boca pode tentar explorar um empréstimo. Pérez foi titular no jogo com o Rio Ave e marcou um golo. Tem conseguido aproveitar as oportunidades que teve depois devido de lesão. É aquele jogador que Bernarek e Kivior são os centrais titulares. Acho que Pérez pode ser aquele jogador suplente que entra na segunda parte para poder dar à equipa e fazer descansar algum dos habituais defesas. Acho que o Porto não está muito interessado em perder o jogador. Farioli também acho que não, porque tem apostado nele, mas é uma notícia que surgiu nestes últimos dias e vamos ver o que é que vai dar. Sobre as lacunas, acho que o Benfica vai tentar fechar o lateral esquerdo. Poderá, conforme as saídas, sair Rios. Fala-se que o Benfica pode ir buscar mais um médio. Em Espanha falam em Puerta para substituir Rios. Sair um extremo. Luque Bacchio está a ser falado para o Besiktas. O Benfica pode querer ir buscar mais um extremo. Mas neste momento acho que a principal lacuna é lateral esquerda. Passando para o Porto, lateral esquerdo também. E um avançado. Santiago Jiménez, o Porto ainda está em negociações com o Milan, mas não houve nenhum avanço ainda. Estes últimos dias de mercado podem trazer boas notícias, ou até, caso as negociações não cheguem a bom porto, até o Porto pode trazer outras cartas para o ataque do plantel do Porto. A nível do Sporting, acho que neste momento, em termos de lacunas no plantel, eu acho que o Sporting contratou os jogadores que precisava há tempo. Eu acho que agora a principal preocupação do Sporting é colocar os jogadores que queriam sair. Pote, Daniel Bragança. Neste momento fala-se também de Inácio, pode ou não sair. João Virgínia vai rumar em Inglaterra, ao Wolverhampton. A principal preocupação do Sporting, digamos assim, é fechar os dossiês que estão pendentes neste momento. Não tanto a contratar jogadores para o clube, mas a tentar colocar os jogadores que querem sair do clube e ter algum encaixe financeiro. Termina assim mais um Chuta para Canto. Sigam o podcast nas plataformas, deixem o vosso like e acompanhem os nossos conteúdos diários nas redes sociais. Um abraço e bom fim de semana de futebol.